No episódio de hoje da série Como Fica Maceió, que está sendo exibida todas as quartas-feiras aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, a gente vai ver como é que está o processo de restauração dos prédios históricos localizados nos bairros atingidos pelo afundamento de solo. A reportagem é de Edson Moura. Vamos ver. Os imóveis históricos localizados no Mutange e Bebedouro contam a história dos bairros. E por isso, não só não vão ser demolidos, mas também estão sendo recuperados. Ao todo, 37 imóveis foram identificados como históricos. Em 21 deles, as obras de manutenção da estrutura já foram realizadas. No ano de 2021, nós iniciamos o mapeamento das edificações de valor histórico. Nesse mapeamento, a gente fez uma série de levantamentos, dentre eles o escaneamento 3D dessas edificações. Ao concluir o escaneamento 3D, nós fizemos o trabalho de busca no mercado e contratação de empresas especializadas e de especialistas no tema, para no final de 2022 a gente iniciar as obras de manutenção e preservação da integridade física dessas edificações. Toda e qualquer intervenção em imóvel de valor histórico, ela requer o conhecimento de aspectos técnicos para garantir que não haja nenhum tipo de intervenção que possa comprometer a estrutura. A preservação de uma azulejaria, a preservação de algum tipo de elemento que denota ali uma característica arquitetônica. Então, por isso, o cuidado de contratar empresas especializadas e trazer especialistas para apoiar a Braskem na estratégia de intervenção desses imóveis. O Solar Nunes, por exemplo, foi um dos primeiros imóveis da região. Era a casa do seu Jacinto, fundador do bairro de Bebedouro. O imóvel já passou por um processo de recuperação no telhado e na fachada. Ele foi uma das nossas obras com maior tempo de duração, né, devido à complexidade que ele tem, devido à delicadeza, né, que esse imóvel tem, até de respeito ao tempo dele, né. Ele seria um dos imóveis mais antigos do bairro, ainda do século XIX, e que ele apresentou para a gente o registro de várias técnicas construtivas. Então, ele nos prova que ele perpassou por muito tempo na história. Então a gente teve que lidar com a taipa, a gente teve que lidar com o tijolo batido, né, que é o tijolo de barro cru, e a gente teve que lidar com a técnica construtiva mais contemporânea do tijolo de 6 furos. Então aqui a gente teve que ter estratégias de obra para vários tempos. Em frente ao solar, na Praça Lucena Maranhão, está a Igreja Santo Antônio de Pádua, construída no século XIX e que também passa por um processo de recuperação da fachada. Aqui na Igreja Santo Antônio de Pádua, a paróquia de Bebedouro, os trabalhos de recuperação começaram na fachada, com a manutenção preventiva dos azulejos, em 2 etapas. Primeiro, eles verificam a fixação dessas peças aqui na parede. Aqueles soltos ou danificados são trazidos aqui para a bancada para um trabalho de restauração. Primeiro, eles são limpos através de um processo químico. Depois, eles são colados, para só então serem repintados. Na última parte do processo, eles são recolocados na fachada e recebem um verniz para proteger ainda mais os azulejos. O trabalho profissional e minucioso de recuperação ainda descobriu uma arte que estava encoberta na fachada da igreja. Quando a gente chegou na parte, né, superior da igreja, né, que é o chamado frontão, quando você fez a retirada de camada de tinta que tinha, foram encontrados elementos, né, conhecidos como embrechados, que são as peças cerâmicas, né, que faziam uma composição mais ou menos como um mosaico, né, e isso traz uma dinâmica, isso traz um brilho diferente do que aquele brilho mais chapado que a gente teria de uma camada de tinta. Então, visualmente falando, ela vai ter um diferencial, né, muito específico dela. E são poucas igrejas em Maceió que vai ter esse tipo de elemento dos embrechados. A gente tem na Catedral, a gente tem na dos Martírios e a gente vai ter na Paróquia de Bebedouro. Outros imóveis históricos do bairro também receberam os trabalhos de manutenção, como o Colégio Bom Conselho, as Casas Gêmeas e o Casarão José Lopes. Após as intervenções, os imóveis poderão passar no futuro por obras mais completas. A gente precisa ter uma estabilização da subsidência para decidir, né, o início dos trabalhos de restauração. Além do patrimônio físico, o compromisso da Braskem com os órgãos públicos também é de manter vivo o patrimônio imaterial dos bairros, como a cultura.
O apoio já chegou para o Coco de Roda Reviver, criado no ano 2000 por um grupo de coroinhas da Igreja Santo Antônio. O Coco ensaiava e se apresentava sempre na Praça Lucena Maranhão, mas por conta da desocupação do bairro, precisou buscar um outro local para os ensaios. No começo foi muito difícil, mas a gente tinha um foco de não deixar o grupo morrer. Independente de onde a gente fosse se localizar, a gente sempre para manter viva a cultura. A gente hoje ensaia aqui no bairro do Ouro Preto, mas a gente carrega o nome do bairro de Bebedouro para onde a gente for. O grupo recebeu um apoio da Braskem para manter viva a cultura do bairro e continuar se apresentando e ganhando prêmios. E essa ajuda fez com que o nosso grupo tivesse estrutura para sobreviver. É importante dizer que a gente está sobrevivendo por conta dessa ajuda e se não fosse isso, acho que a gente nem existia mais, na verdade. Agora eles se preparam para representar a cultura de Alagoas no Catar. Vamos levar a cultura de Bebedouro para o Catar.